Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, passando aqui para trazer uma rápida reflexão para os nossos corações. Eu estava fazendo a leitura deste livro, mais uma vez, a leitura do Roy Zuck, é um livro sobre a história da interpretação, e estava ponderando algumas coisas acerca da necessidade, principalmente nos nossos dias, de nós nos dedicarmos, nos esmerarmos mais a esta área do saber teológico. A hermenêutica, ela faz parte da teologia exegética que lida de forma direta com a questão da interpretação das Sagradas Escrituras. Por exemplo, quando você observa os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você percebe que a sua autoria é atribuída a Moisés. De Moisés até Cristo, nós temos 1.400 anos. O último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, a sua data, a sua autoria é atribuída a João e a sua data é aproximadamente 90 depois de Cristo. Perceba, de Moisés para nós já temos aqui uma distância de pelo menos 3.400 anos de distância. Então, diante desta lacuna, diante dessa distância, como nós conseguimos lidar com os textos sagrados sem cometer nenhum tipo de anacronismo? Como nós podemos lidar com os textos das Sagradas Escrituras respeitando-os de uma maneira adequada? O Zuck, no seu livro, ele apresenta-nos pelo menos 6 abismos que nós precisamos transpor para que consigamos enfrentar e interpretar de maneira adequada a questão das Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, o primeiro abismo, e eu quero citar apenas 4, primeiro abismo que o Zuck ele destaca no seu texto, no seu livro, é a questão temporal. Esse é um abismo que nós precisamos observar. Por exemplo, nós estamos a uma distância de tempo muito grande, nós já não temos mais acesso aos escritores primários, principalmente nós não os ouvimos em primeira mão. Isso naturalmente torna-se uma dificuldade, um obstáculo para que alguém tenha um entendimento adequado das Sagradas Escrituras e que nós precisamos vencer. O segundo abismo que o Zuck propõe é a questão espaço, ou seja, geográfica. Geograficamente falando, nós estamos longe, distantes. Se você observar, os textos sagrados, eles foram escritos de regiões longínquas, foram escritos de outros continentes, foram escritos do continente africano, continente europeu, asiático, e que distancia-se de maneira direta da nossa realidade. E isso constitui um abismo, isso constitui também uma dificuldade que nós precisamos transpor para, de alguma maneira, interpretar o texto. O terceiro abismo, a terceira lacuna que o Zuck trabalha aqui, eu destaco também, é a questão cultural. Isso mesmo, a cultura era outra. Se você observar, nós temos realidades relacionadas à cultura da Mesopotâmia, à cultura egípcia, à cultura grega, romana, e que naturalmente dista ou distancia ou diferencia-se da nossa. Então, se nós queremos interpretar os textos de uma maneira adequada, nós precisamos também lidar com essa questão cultural, para que nós não façamos interpolações ao texto sagrado, cometamos erros, e comumente nós vemos isso de forma tão frequente. Um outro abismo que eu também quero destacar, e não estou estabelecendo aqui uma escala de valores ou de importância, apenas uma sequência lógica, é a questão linguística. Por exemplo, a Bíblia ela é escrita em 3 idiomas, pelo menos, o grego, o hebraico e algumas partes em aramaico. E cada um desses idiomas, eles possuem as suas peculiaridades e também constitui uma dificuldade para o intérprete das Sagradas Escrituras. Por isso que faz-se necessário, urge a questão de nós nos dedicarmos a estudarmos as Sagradas Escrituras, tendo consigo
todo esse arcabouço teórico e bibliografias que nos são fornecidas e que naturalmente tendem a facilitar o papel do intérprete das Sagradas Escrituras. Por isso, queridos, eu me proponho ao longo dos próximos dias ou semanas, estar disponibilizando aqui para vocês alguns textos, alguns vídeos que nós vamos lidar com algumas questões da hermenêutica e que eu tenho certeza que irá trazer edificação e iluminação para a sua mente, tá bom? Deus abençoe sua vida e um forte abraço.